Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que, aproveitando que vocês estão em pé, que vocês abrissem as suas Bíblias no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 19, por favor. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus por mais oportunidades de estar na casa dele, ministrando a palavra dele, pela vida que ele tem me dado, por algumas lutas que ele tem me dado e por algumas vitórias também. Eu sei que Deus é fiel e quando ele começa uma boa obra, ele vai até o final. Atos capítulo 19, por favor, a partir do verso 11. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não sei se eu vou pedir muito para vocês, mas eu gostaria, se possível, quando a gente está em poucas pessoas, para quem puder, a gente ficar desse lado aqui, ó. Vamos nos ajuntar desse lado aqui, que fica até mais fácil, por favor. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Todos se encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre um endemoniado, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saia. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno me respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Você pode fechar a sua Bíblia, por favor. E depois que você estiver sentado no seu lugar confortável, você pode aplaudir e glorificar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um tema aqui bastante forte, vamos dizer assim, onde na narrativa nós encontramos que alguns discípulos do caminho, que naquela época o evangelho se chamava o caminho, ou dos crentes cristãos, alguns crentes daquela época estavam em determinado lugar e eles foram até alguns pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, foram tentar expulsar e acabaram passando vergonha. Se você continuar lendo o texto, aí depois do versículo 15, vocês vão ver que eles tomaram uma bela surra e foram envergonhados pelos espíritos malignos. E quando o pastor Vladimir, ele me convidou para estar ministrando essa noite. Essa semana a gente está de férias da faculdade. E eu fiquei meio preocupado. Na verdade, não é a primeira vez. Todas as vezes que eu sou convidado para ministrar a palavra do Senhor, eu fico meio preocupado, porque eu sei da responsabilidade que é você trazer alguma coisa da parte de Deus para mais uma parte da igreja, para mais uma parte do povo de Deus. E eu orando ao Senhor nessa tarde, pedindo ao Senhor, meditando na palavra dele, folheando a Bíblia de um lado e do outro, eu encontrei diversos textos bastante chamativos para a data de hoje, para quinta-feira. Na verdade, intitulada como Quinta do Avivamento, Quinta-feira do Avivamento Espiritual. Eu falei: Senhor, eu preciso de alguma coisa, de uma palavra profética da sua parte para o seu povo que estará hoje lá. Eu não sei se vai ser 2, 3, eu não sei se vai ser mais, mas eu me apego na palavra de Deus que diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus,
podemos sentir a presença de Deus desde o início deste culto. E acredite você ou não, já sinto a presença de Deus desde o começo desse dia, porque Ele me deu mais um dia de vida. A gente tem um péssimo costume de sentir a presença de Deus, de falar que estamos sentindo a presença de Deus só quando nós adentramos ao templo. Mas você pode sentir a presença de Deus lá no celular, meu amado. Você pode sentir a presença de Deus quando você levanta, com os olhos ainda meio que fechados, sem escovar o dente, sem tomar café. Mas você pode sentir a presença de Deus lá, porque você pode olhar para o alto, ver que o céu talvez esteja nublado, ou talvez esteja ensolarado, mas você pode olhar para você e ver que você tem saúde. Você pode olhar para você e glorificar o Deus dos céus, porque Ele te deu mais uma oportunidade de louvar o nome dEle. E eu fiquei estático quando o Senhor me falou nessa palavra no livro de Atos. E embora o autor não se identifique no livro de Atos, algumas evidências extra-bíblicas, algumas inferências extraídas da própria Escritura, comprovam que o livro de Atos foi escrito por nada mais nada menos do que um médico chamado Lucas, ou discípulo Lucas, ou apóstolo Lucas. E dentre estes capítulos de Atos dos Apóstolos, ele foi destinado a um homem chamado Teófilo, assim como a carta que Lucas, assim como o evangelho que Lucas escreveu. E o livro, ele relata, depois da ascensão de Jesus até os céus, alguns feitos dos discípulos de Jesus, o nascimento da igreja de Cristo na terra, e algumas histórias, alguns relatos da vida de Paulo, esse grande homem de Deus, que muitos de nós devemos sim olhar para algumas coisas, ou talvez para a maioria das coisas que ele fez, e nos tomar como exemplo, e tomá-lo como exemplo para as nossas vidas. Quando eu deparo, é lógico que nesse livro de Atos tem muitos textos que nos chamam a atenção. Logo no começo, lá no capítulo de número 2, nós vemos o nascimento da igreja de Cristo com fogo, com o Espírito Santo. Talvez vocês, irmãos, leitores da palavra de Deus, conhecem mais do que eu, que quando mais ou menos 130 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, em Jerusalém, eles de repente começaram a escutar um barulho diferente, um barulho como de vento impetuoso, como de um vendaval, como de um vento forte. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar, e aquelas pessoas foram batizadas. A coisa foi tão forte que as pessoas que estavam ali, aqueles judeus, mais de 1 milhão de judeus, vindo de todos os lugares, estavam ali para comemorar uma festa. Eles olharam para aquelas pessoas e viram, ixi, aquelas pessoas ali estão bêbadas já, mas mal sabiam eles que sim, eles estavam embriagados, mas não era por vinho, não era por cerveja, não era por uísque, mas era pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu folheando a palavra de Deus nesse livro de Atos, eu encontro até o capítulo de número 19. E o capítulo de número 19, ele já relata Paulo, na sua terceira viagem missionária, entrando na cidade de Éfeso. Pois bem, deixa eu te falar um pouco de Éfeso, meu amado. Éfeso era uma das cidades mais importantes daquela época. A oeste da Ásia Menor, que hoje, se eu não me engano, é chamada de Turquia. Éfeso era uma grande metrópole do mundo antigo. Dentro de Éfeso tinha diversos caminhos comerciais, ou seja, tudo que era para se comercializar, desde tecidos, desde tintas, qualquer coisa, tinha que se passar por Éfeso, porque eram os caminhos mais fáceis, eram os caminhos mais econômicos que se tinham naquela época. Vamos colocar uma grande São Paulo hoje nos nossos dias.
comercial de uma metrópole. Também era uma cidade onde tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, chamado Templo da deusa Ártemis ou Diana. E deixa eu falar para você um pouco desse templo. Esse templo, segundo historiadores, dizem que tinha 55 metros de altura, equivalente a um prédio de 60 andares, por 112 de largura. A Bíblia diz que, a história diz que dentro deste templo da deusa Ártemis tinham 120 colunas com 1,20 m de espessura por 15 metros de altura. Era um monumento espetacular. Só que não era isso, não era só apenas beleza. A história diz que existiam 1.000 sacerdotisas prostitutas dentro daquele templo. E aquelas sacerdotisas prostitutas, em homenagem à deusa Ártemis, que era a deusa da fertilidade, se prostituíam com os seres humanos e com animais. Éfeso, além de ser uma grande metrópole do mundo antigo, era uma cidade que era tomada por demônios. Era uma cidade onde o próprio Satanás instituiu um trono dele. Uma cidade onde cristãos não tinham vez e os que tinham que se esconder. Preste atenção na palavra de Deus. E quando eu falo da cidade de Éfeso, eu começo a ligar a talvez uma Sodoma e Gomorra dos tempos de Abraão. Uma cidade que as pessoas não estavam muito aí para a moral, para a família. Éfeso, além de tudo isso que eu já falei para você, de ano em ano tinha uma grande festa lá, que acontecia no centro de Éfeso, na praça central. A história nos diz que de ano em ano, os maiores bruxos, os maiores feiticeiros, os maiores mágicos daquela época iam todos para a cidade de Éfeso, se reuniam e no meio daquela praça faziam sacrifícios, faziam bruxarias, feitiçarias. E o povo ficava abismado com aquilo. Porque os demônios, o inimigo usava aqueles mágicos para chamar a atenção, para prender a atenção daquele povo. Éfeso era uma cidade cativa para os Satanás. Éfeso era uma cidade que era tomada de demônios. Uma cidade onde, acredito eu, que se nós entrássemos hoje, nós sentiríamos um peso espiritual ali. Pois bem, Éfeso era tudo isso. Mas no capítulo 19 eu encontrei uma coisa interessante. Talvez não está na Bíblia, mas me deixe viajar com vocês até lá. Imagina naquele dia, naquela festa, onde os bruxos, os feiticeiros, os macumbeiros, os quizumbeiros, tudo eles que existissem, estavam reunidos naquela cidade. E de repente, lá ao longe, perto dos portões da cidade de Éfeso, um homem chega. E os espíritos malignos já começaram a olhar com os olhos diferentes para aquele homem. Um homem diferente dos homens que existiam ali dentro daquela cidade. Um homem diferente dos homens que existiam dentro daquela cidade. E o nome desse homem era Paulo. Glória a Deus. Paulo era um homem que tinha um passado bizarro. Paulo era um homem que lá atrás fez coisas que nem eu e você imaginamos que ele fez. Porque a Bíblia nos fala que ele era perseguidor do povo de Deus. E ele podia estar onde estivesse, se fosse ele soubesse que era um cristão. Ele entrava na onde que fosse, tirava do leito da sua família e até matava aquelas
existia na vida de Paulo. Porque quando ele chegou, se aproximou daquela cidade e pisou dentro daquela cidade, os demônios já ficaram meio em alerta. Opa, peraí, tem um homem diferente chegando. Tem um homem diferente, não era porque Paulo tinha um nome bonito, não. Não era porque o nome de Paulo foi trocado, porque antes era Saulo, que traz agora Paulo, não. Mas porque existia algo na vida de Paulo. Existia um espírito, não era um espírito de adivinho, não era um espírito de murmuração, não era um espírito de disse-me-disse, era o Espírito Santo de Deus na vida de Paulo. Que aonde ele chegava, pela misericórdia de Deus acontecia. Pois bem, e eu faço um parênteses aqui, meu amado. E faço uma primeira pergunta para você: será que onde nós temos chegado tem causado alvoroço no inferno, ao ponto do inimigo, do demônio, de Satanás se preocupar onde você pisa a planta dos seus pés? Bom, você responde para você mesmo, né? E agora Paulo ele entra em Éfeso. E entrando em Éfeso, ele logo encontra 12 discípulos. 12 discípulos do caminho, que naquela época o evangelho não se chamava evangelho, chamavam aqueles que seguem o caminho. E agora vendo Paulo entrando naquela cidade, ele encontra 12 discípulos e faz uma pergunta básica para os discípulos, fala assim: ei, vocês homens, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Os homens, espantados, olharam para ele e falaram assim: nós não sabemos nem o que é isso. O único batismo que nós recebemos foi o batismo de João Batista. Paulo olhou com aquele sorrisinho maroto, talvez olhou para o céu e em seu pensamento falou: então você não é agora. A Bíblia diz que Paulo estendeu as suas mãos sobre aqueles 12 homens, e com a autoridade que Deus tinha delegado a ele orou, e aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo. Mas não é aqui que eu quero me apegar, meu. Depois desse fato, eu chego ao versículo 11. A Bíblia diz assim que a reputação de Paulo o perseguia. Deus realizava milagres extraordinários através da vida de Paulo. A Bíblia diz que aquele homem tinha tanta intimidade com Deus que até os lenços e os seus aventais colocados sobre pessoas doentes, pessoas possessas de espíritos malignos, libertavam, curavam aquelas pessoas. Olha o nível de intimidade que aquele homem tinha com Deus. Mas não, Renato, é daquela época. Não, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Na verdade, quem mudou foi eu e você. Na verdade, a igreja de Cristo que mudou. Nós temos muito mais tempo para reclamar dos nossos líderes. Nós temos muito mais tempo para reclamar das nossas vidas. Nós temos muito mais tempo para planejar e ligar, ter o nosso coração de coisas que são corruptíveis, do que em buscar intimidade com o nosso Deus, para que através das nossas vidas esse mundo mude. Paulo era um camarada que tinha essa intimidade, e aonde ele chegava, meu amado, o milagre acontecia, não por ele, mas por aquilo que estava ali. E agora, seguindo o versículo, seguindo o capítulo aqui, depois que o autor relata que essas pessoas eram curadas, ele já logo pula para uma outra parte. Parece que, se você for ler, não tem nada a ver um texto com o outro, mas tem muito a ver. No versículo 13, o autor diz assim: alguns
Jesus nós conhecemos, Paulo nós também bem conhecemos, mas e vocês que são? Jesus. E aqui vai o tema da mensagem para você nessa noite: armado até os dentes. Glória a Deus. Hoje nós estamos numa época, meu amado, que quantas e quantas vezes nós vemos o inimigo das nossas almas, os problemas, envergonharem o povo de Deus. As pessoas chegam até pessoas talvez possessas e tentam expulsar o nome de Jesus, mas o demônio olha para ela e fala assim: peraí, eu conheço Jesus, mas e você quem é, meu filho? Mas eu acredito nessa noite, eu escolho acreditar que vão ser pessoas aqui diferentes. Pessoas com uma palavra-chave: a autoridade de Deus. E lembra que sábado eu ministrei uma palavra e falei sobre uma das chaves do reino do céu, chamada autoridade. E eu disse que para você ter a autoridade de Deus, para o dono do reino dos céus, dá essa chave para você. O que você precisa ter? O que você precisa ter? Intimidade. Intimidade. E Paulo era um camarada que tinha intimidade com Deus, sim ou não? Sim. Um camarada que tinha intimidade com Deus. Mas o Espírito Santo me fez pensar que não é somente isso. Intimidade é a chave para você conquistar a chave da autoridade. Mas antes da intimidade é necessário que você faça algumas coisas. E dentro dessas coisas eu quero dizer duas para vocês. Primeiro, Paulo tinha um passado sangrento. Paulo tinha um passado que o inimigo, com certeza, porque ele é acusador, com certeza o inimigo sempre lembrava ele do passado dele. Opa, peraí, Paulo, você vai expulsar-me? Você vai fazer isso? Você vai realizar milagre? Mas e seu passado? Você matou tanta gente. Você deixou família sem pais. Você deixou família sem mães. Você deixou família sem irmãos, sem irmãs. Você disseminou famílias inteiras. Como que negócio é esse? Eu confesso para você que Paulo, eu acredito que Paulo às vezes, meu amado, se encontrava meio abatido, porque ele era ser humano como você. Mas aí foi a primeira coisa que Paulo tinha, que você precisa ter também a partir de hoje, para que Deus te dê essa autoridade, para que os problemas não te façam passar vergonha, para que os inimigos, Satanás, os demônios não te façam passar vergonha. A primeira coisa que você tem que ter, Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa que um crente que quer ter autoridade, que quer ter esse nome conhecido até no inferno, é esquecer do seu passado, meu irmão. Glória a Deus. Chega de ficar lamentando do que passou, do que foi, do que já foi. Meu irmão, chega disso. Igreja poderosa, igreja que tem o Espírito Santo, esquece do que ficou para trás e lembra que o alvo dele é Cristo Jesus. Glória a Deus.
Se o próprio Deus já esqueceu. Sabe o problema dos crentes hoje em dia? Que o crente vive muito no passado. E não é só por mal, não. Não é só porque errou, porque fez, porque não fez. É para aquilo que fez também. Mas quando eu era cristão, nossa, Deus me usava, Deus fazia, Deus acontecia através da minha vida. Eu levantava as mãos, os enfermos eram curados. Eu levantava as mãos, os demônios saíam. Meu amado, chega de viver no passado. Se você está vivendo no passado, pelo amor de Deus, eu digo uma coisa para você hoje: esquece. E começa a viver no presente que Deus está colocando para você hoje. E no futuro certo, querido. Se Deus fazia na sua vida, meu amado, se Deus usava você, Ele quer usar muito mais, não igual a que você era usado. Se Deus te usava com cura, com profecia, com tantos dons maravilhosos aí, Ele não quer usar igual Ele usava no passado, Ele quer usar maior, mais. Aleluia. Basta uma ação sua, uma busca por intimidade de Deus. Aleluia. Chega, mas e não é nada, mas uma igreja não deu certo, a outra também não deu. Chega, Deus não quer saber. Deus está olhando para este ministério agora. Deus não quer saber do que passou. Deus não quer saber se foi, se não foi, se faliu, se afundou. Deus quer usar essa igreja hoje. Se você crê, pelo amor de Deus, levante as suas mãos e dê o melhor glória. E Paulo sabia muito bem disso, amados, senhoras e senhores. Quer um camarada para olhar para o passado? Era Paulo. Você já matou, você já roubou, você já dissipou famílias. Paulo já fez tudo isso. Mas eu acredito que em certo momento da vida dele, ele estava cansado do inimigo chegar na cara dele e falar assim: ó, é o seguinte, você fez isso, você fez aquilo outro, e aí? E abaixar a cabeça. E tem crente que é assim. O inimigo acusa, aponta o dedo na cara, e ele abaixa a cabeça para o diabo, meu amado. Que crente que é você? A palavra de Deus diz assim que maior é o que está conosco, ou o que está em nós, do que esse Espírito que está em nós. Peraí, se maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e quando o Espírito que está no mundo vem te acusar e você baixa a cabeça, então o que está em você? Será que é o Deus Todo-Poderoso mesmo? Porque o meu Deus não abaixa a cabeça para mim. E se Ele está em você, e se Ele te fez imagem e semelhança dele, não é para você abaixar a cabeça por ninguém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos querem que eu pare? Diga amém. Meu Deus. Vamos lá. Paulo é um camarada que tinha tudo isso. Ele poderia muito bem, meus amados, olhar para trás e ficar se lamentando. Ah, porque eu matei muita gente. Não. E entrar numa depressão profunda. E é isso que acontece com o crente hoje em dia. Ai, que depressão. Por que, meu amado? Olha você para trás. Deus não se agrada de mim, meu amado. Deus já esqueceu, você pediu perdão, acabou. Deus quer fazer você uma ferramenta das mãos dele. Glória a Deus, aleluia. Ai, mas nossa, eu era tão usado, mas a Bíblia diz que a glória da segunda casa, aleluia, é maior do que a primeira. Glória a Deus, aleluia. Eu entendo aqui, meu amado, que se você é usado, você tinha unção de Deus na sua vida, você tinha autoridade de Deus na sua vida, aquilo que você fazia, aquela misericórdia de Deus
Ele olha, escreve naquela carta e fala assim: ó, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, eu esqueço daquilo que eu fiz, eu quero me esquecer aquelas pessoas que eu matei, aquelas pessoas que eu mandei matar, aqueles pecados que eu cometi contra o Deus Todo-Poderoso. Aquilo para mim não me interessa mais, eu já pedi perdão e sei que o Senhor Deus jogou no mar do esquecimento. O que me interessa agora é daqui para frente, é o meu presente e o meu futuro com Deus. Vira para o irmão que está do seu lado aí, olha na bolinha dos olhos dele e fala assim: meu irmão, o que interessa é o meu presente e o meu futuro com Deus e em Deus. De novo, meu irmão, o que interessa é o meu presente e o meu futuro com Deus e em Deus. Aplaudam ao Senhor. Primeira coisa, esqueça o passado. Olhe para o presente e para o futuro. Você vai ver as coisas começarem a mudar na sua vida. Chega de crente choramingando toda vez. Ah, porque isso não deu certo, porque aquele outro não deu certo, o meu casamento no passado não deu certo, o meu relacionamento no passado não deu certo, a minha família está toda bagunçada no passado. Meu amado, chega disso. O que interessa é o presente e o futuro com Deus e em Deus da sua vida. Paulo tinha tudo para jogar contra e começar a lembrar do passado dele e sofreu uma depressão por isso. Mas ele sabia muito bem o que Deus tinha feito na vida dele e quem ele era em Deus agora. Nós precisamos disso, igreja de Cristo. E quando eu falo de igreja, eu falo primeiro, igreja é você individual. Segundo, esse ministério quer prosperar, quer ir para frente. Vocês precisam saber quem vocês são, com Cristo e em Cristo. Segunda coisa, Paulo, assim como Jesus, ele precisava estar armado. Diga comigo: armado. Aí você fala para mim: espera aí, não é nada. Que negócio que é esse? Eu não estou entendendo. Mas você não diz que no sábado que a autoridade, você tendo autoridade, você vai estender as mãos sobre os problemas, sobre o inimigo, com a autoridade que Deus colocou na sua vida, com essa chave chamada autoridade, tudo vai acontecer? Sim, eu disse. Mas eu quero que Deus renovou meu entendimento. Ele me disse que não basta somente ter autoridade sobre a vida. Lembra que eu disse na mensagem que se você não souber usar a chave da autoridade, não dá certo. E isso é verdade. Imaginemos, pois, um guarda, um militar, um rapaz do exército, quando ele está guardando o seu quartel lá, ou quando o policial está guardando, se o inimigo vem até ele tem autoridade, dada pelo capitão, pelo general, não é verdade? O capitão, o general chega e fala assim: ó, você tem autoridade, toda autoridade é sua, você tem autoridade para barrar quem que foi. Pois bem, dando essa autoridade, o soldado está lá. Se o inimigo vem contra ele, se ele não tem arma, você acha que o inimigo vai respeitar? Você acha que o inimigo vai respeitar ele só de ele estender a mão e falar assim: opa, peraí, não entra aqui, não pode. O inimigo, quando vem armado até os dentes. E se você não tiver armado, meu amado, me desculpe em falar, mas você cai por terra. E não adianta dizer: o inimigo está debaixo dos nossos pés. Porque se você estiver desarmado, toda vez que ele tentar contra a sua vida, ele vai ser vitorioso. E hoje nas igrejas é difícil você ouvir falar disso. Receba a chave disso, receba a vitória daquilo, receba a solução desse problema, só que esquece
você deseja a vitória. Ele vai querer tentar contra a sua vida. E se você estiver desarmado, meu amigo, desculpa, mas ele vai fazer igual ele fez com esses 7 filhos de Seva. Ele vai dar um corno em você e você vai ser envergonhado. E quando eu falo de armar, eu quero dizer que nós, eu e você, como cristãos, como soldados de Cristo, precisamos de arma. Precisamos estar armados quando o inimigo vier contra as nossas vidas. Precisamos sim da autoridade de Deus sobre as nossas vidas, mas precisamos das armas também. E Jesus sabia muito bem disso. Jesus, como homem, precisava de armas como eu e você. E sabe uma arma poderosa que Jesus usou? Chama palavra. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 a seguir. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo tomou Jesus. Uma voz do céu disse assim: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer, aqui eu tenho prazer, aqui eu tenho prazer. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto, e lá ficou 40 dias, 40 noites de jejum. E nesse tempo, a Bíblia diz assim, que Satanás chegou até Jesus e falou assim: ó, tu és o Filho de Deus? Olha como Satanás é astuto. Primeira coisa que Satanás atacou foi no que ele mais precisava. Ele estava de jejum 40 dias e 40 noites e ele sentiu fome. Primeira coisa que o inimigo vai atacar é você, meu amado, é onde você está com um propósito. Olha o que o inimigo falou: você não é filho de Deus? Diz para essas pedras aí se transformarem em pão. Isso assim. Jesus, com a arma armada até os dentes, olhou para mim e falou assim: está escrito. Segundo, Jesus, o inimigo levou Jesus até o pináculo do templo e falou: ó, seguinte, se você mesmo é filho de Deus, se joga daqui, dá ordem aos seus anjos, que eles vão te guardar. Jesus usou a mesma arma, a palavra, está escrito. Terceiro, levou até o mais alto monte e disse assim: está vendo esses reinos aqui? Se você prostrar e me adorar, eu vou dar tudo isso para você. Jesus olhou para Satanás e falou: retire-se daqui, porque está escrito que somente ao Deus Todo-Poderoso se dobrará e adorará. E como você, crente, quer vencer o inimigo se você nem lê? Não é nada, mas Jesus, ele era Jesus, mas ele estava sendo como homem, como você. E ele não foi poupado de ler a palavra de Deus, porque segundo Jesus era um judeu. Segundo a cultura judaica, até os, se eu não me engano, os 14 anos, um jovem judeu precisa saber o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio e todos os profetas de cor e salteado. Em certo momento ele é levado até os doutores, os mestres do templo, da sinagoga. Os mestres sentam neles e falam assim: é o seguinte, onde está escrito isso? Onde está escrito aquilo? Me faz um texto, me mostra um texto de Êxodo. E não pode errar uma vírgula. Lembra disso? Quando Jesus foi até o templo, até a sinagoga, foi sacrificar um cordeiro. E quando se deu conta, Jesus estava ensinando os mestres lá. Porque ele tinha a arma, ele tinha a espada chamada palavra. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz assim: que nós temos, depois de falar de algumas partes da armadura que Deus proporciona para nós, ele fala assim: ó, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos os outros, as outras
armadura servia para simplesmente te proteger contra as investidas do inimigo. Eram armas de proteção. Mas a única arma de ataque que é falado em Efésios 6 é a espada. Meu amado, você precisa ter essa arma. Aleluia, glória a Deus. Paulo também tinha essa arma na mão. Quando ele fala em, se eu não me engano, 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 3 e 4, por favor, alguém procure para mim e leia aí. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas poderosas em Deus. Tem diversas armas. Quando ele fala armas, está no plural, mas eu quero falar só apenas de uma arma aqui, chamada espada do Espírito. E eu quero realmente que você coloque isso na sua cabeça. Para você vencer uma guerra, você precisa estar armado. E uma dessas armas é a sua leitura e meditação diária na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, meu amado, igreja que não lê Bíblia, crente que não lê a palavra de Deus, infelizmente vai ser um crente derrotado. Ai, irmão Renato, como assim? É verdade. Cristão que não lê a palavra, que não medita na palavra de Deus, vai ser um crente derrotado. Os problemas vão vir, o inimigo vai vir e ele vai ficar sem reação porque ele está desarmado. Porque nós temos hoje diversas notícias que igrejas estão fechando, pessoas estão se desviando. E eu já falei isso aqui uma vez. É porque eles estão desarmados. Não oram mais. Isso é outra arma do crente. Oração. Outra arma, não leem mais a palavra de Deus. Quando o inimigo vem, quando os problemas vêm, não sabem como se portar, como reagir. Mas eu escolho acreditar que nessa noite vai sair crentes daqui, armado até os dentes, para que quando o inimigo vier, para que quando os problemas vierem, você vai ter autoridade e você vai estar armado. Para dizer: olha, você está falando do meu passado, você está falando do que eu fui, você está falando que eu não vou ter vitória, mas está escrito. Oh, Deus, aleluia. E quando eu falo, meu amado, de leitura e meditação na palavra do Senhor, eu não quero dizer que você tem que ficar, leia a sua Bíblia toda, de um dia para o outro, não. Em momento algum das Escrituras, da palavra do Senhor, você vai encontrar que Jesus, Deus, o Espírito Santo está mandando você ler a Bíblia. Jesus, Deus, está mandando você meditar. Medita na minha palavra de dia e de noite. Ler é muito fácil. Ler a gente lê qualquer livro. Mas esse livro a gente precisa meditar. Se coloque em pé, por favor, eu estou terminando. Louvado é o teu nome, Senhor. Quando os espíritos malignos disseram assim para os 7 filhos de Seba, fala assim: ó, Jesus eu conheço, Paulo também conheço, mas vocês quem são? Eles estavam querendo dizer o seguinte: ó, Jesus, eu bem sei que toda a autoridade está sobre a vida dele. Paulo, toda a autoridade delegada por Jesus está na vida dele. Mas a autoridade de vocês aonde está? O inimigo questionou a autoridade daqueles 7 filhos.
que batiam no peito e falavam: eu sou crente, se vestia como crente, andava como crente, falava como crente, mas não tinha atitudes de crente. Se terno e gravata falasse alguma coisa, meu amado, a gente não precisaria aqui subir e pregar. A gente não colocava um terno e uma gravata aqui e eles falavam, por quê? É sinônimo de ser cristão. Olha como eu estou aqui de camisa, de saco de tênis, de calça jeans, meu amado. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. Aleluia. Cristo é a minha vida. Eu estou cansado de uma geração que precisa muito mais, que dá muito mais valor em como a pessoa está vestida, do que na autoridade de Jesus na vida da pessoa. Aqueles espíritos malignos falam: vixe, isso daí não tem autoridade, então vamos acabar com ele, vamos dar uma costa. E foi assim que aconteceu. Só que é o seguinte: quando Paulo chegava no lugar, meu amado, a história é diferente. Quando Paulo chegava cheio da autoridade de Deus na vida dele, a história é diferente. Eu acredito, para quem quiser isso, que sairão crentes daqui nessa noite desse jeito. Glória a Deus. Que quando você estiver caminhando aí na rua, os inimigos, os demônios que estão nas potestades, dos ares, e não olham para você como era: lá vai a Karine, lá vai Joel, opa, ele é diferente, lá vai a irmã fulana, lá vai a irmão ciclano, peraí, esse aí tem alguma coisa diferente, esse está armado às 10 vezes, esse aí, se começar a falar, a gente vai ter que pegar nessas coisas e sair daqui. E foi assim que aconteceu. Se vocês continuarem, eu peço para vocês depois lerem o capítulo 19 inteiro e continuar lendo. A Bíblia diz assim, que Paulo chegou naquele lugar, no meio daqueles feiticeiros, macumbeiros, espíritas, no meio daqueles demônios, e começou a pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando ele estendeu as mãos e aqueles demônios foram expulsos, a Bíblia diz assim, que aquelas pessoas que praticavam ocultismo pegaram seus livros de mágica, de feitiçaria, colocaram no meio da praça e queimaram tudo, porque eles reconheceram a autoridade do Deus vivo na vida de E é assim que essa igreja, que nós como cristãos precisamos ser nesse local. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou preparando um estudo, meu amado. Eu até falei, a Karine comentou comigo sobre batalha espiritual. Vamos marcar um dia para, precisa de uns 3, 4 dias para destrinchar tudo. E que deixa eu falar um negócio para você. Quando nós estamos aqui, existe uma guerra verdadeira no mundo espiritual. E se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, muitos de nós sairiam correndo. O inimigo, se puder, meu amado, quando você pisa daí para fora, ele quer te tragar, acabar com a sua vida. E olha o perigo de um soldado que vai para uma guerra sem arma. Nós precisamos estar armados. Nós precisamos primeiro ter a autoridade de Deus nas nossas vidas, buscar intimidade com Deus, mas precisamos identificar as armas para a nossa guerra. Não armas humanas, mas armas poderosas em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu escolho acreditar que quando nós começamos a identificar isso, quando nós começamos a ter ciência disso, esse bairro vai ficar pequeno. O inimigo vai ter que pegar as suas tralhas, as suas mudanças, e vai ter que sair correndo
abraça eles. Tchau. De crentes, você que está aqui dentro da igreja, Ele está querendo levar você para o fé. Você tem noção disso? Você tem noção disso? A batalha está travada. Você precisa estar armado até os dentes, porque Satanás não está brincando. Essa igreja precisa estar debaixo de oração. Essa igreja precisa ter intimidade com Cristo. Essa igreja precisa de cristãos tementes, íntegros e retos na presença do Senhor, para que quando saírem aí estejam armados em Cristo. Não resista a eles. Eu quero orar por você. Feche seus olhos comigo. Eu quero orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você adquira a intimidade e a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você comece a buscar essas armas fortes, poderosas em Deus, uma oração segundo a palavra. Para que você esqueça do que se passou. Você abra seus olhos para que você veja e entenda que o que nós estamos falando aqui é sério. Nós vivemos uma batalha a cada minuto. E a igreja de Cristo precisa prevalecer. Glória a Deus, aleluia. Você, crente, não pode ficar acomodado com a situação que você está na sua vida. Você precisa ser cabeça e não calma. Feche seus olhos. Deus, eu oro pela tua igreja. Em nome de Jesus, nós entendemos a tua palavra. Nós compreendemos o que o Senhor quer dizer, começar a dizer para nós, Pai. Deus, vimos tantas e tantas coisas acontecerem no mundo e achamos, Senhor, que essa batalha que acontece no mundo espiritual é brincadeira, mas não é. Precisamos estar, Senhor, cheios da autoridade. Precisamos estar armados, Senhor, com as armas poderosas em Deus. Deus, em nome de Jesus, eu oro por uma igreja forte. Eu oro por uma igreja, Pai, cheia do Teu Espírito Santo. Senhor, eu oro pela igreja edificada em Cristo Jesus, onde o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu oro por uma igreja assim, Deus. Deus, que possamos entender, Pai, o que precisa ser mudado em nós, para que possamos ser soldados, retos, íntegros, sem mancha, sem mácula, e para que podemos vencer a batalha de cada dia, Deus.